Capítulo 984. Klein não se teletransportou diretamente de volta para a rua Boquilund, número 160. Em vez disso, ele foi para o mar com Enune, encontrou um local isolado e entoou o nome honroso de O Louco. Então, deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Com um aceno, ele convocou uma estatueta de papel. Imediatamente depois disso, pegou uma das cartas de blasfêmia na longa mesa de bronze à sua frente e a colocou dentro de seu corpo. Klein de repente ganhou um manto vermelho escuro adicional. Essa aparência parecia ferrugem e pólvora sedimentada manchada por grandes quantidades de sangue. Quanto ao rosto, estava coberto por uma máscara dourada escura. Os padrões eram antigos e criavam uma aparência contrastante com a coroa que ele usava, incrustada com pedras preciosas que brilhavam em vermelho, azul e verde. Esta foi uma mudança que a carta do sacerdote vermelho trouxe. Após repetidos experimentos, Klein confirmou que certas características da carta do sacerdote vermelho eram muito compatíveis com o efeito de interferência do anjo de papel com o destino. Permitiu que os poderes relevantes do espaço misterioso acima da névoa cinza fossem ainda mais aprimorados. Portanto, ele a escolheu em vez das cartas do Imperador das Trevas ou do Tirano. Depois de completar isso, Klein, na forma do sacerdote vermelho, pegou uma estatueta de papel e a sacudiu. Então a fundiu com a névoa cinza que surgiu, jogando-a na bolha ondulante de luz que o representava fazendo uma oração. A estatueta de papel floresceu rapidamente, transformando-se em um anjo banhado em luz dourada. As chamas cruzaram-se atrás dele, assumindo a forma de 12 pares de asas. Este anjo da guerra então usou a conexão secreta gerada a partir de uma oração para descer sobre o mundo e envolveu Klein e Enune com suas asas de fogo. Só depois disso Klein relaxou. Largando a carta do sacerdote vermelho, ele voltou ao mundo real. Ele primeiro procurou comida para a fome rastejante antes de retornar para a rua Boquilund, número 160 com Enune. Um se transformou novamente em Duane Dantes, enquanto o outro se transformou em um jovem mestiço. Depois de pentear o cabelo, Klein foi até a varanda de seu quarto principal, olhando ao longe, onde ficava a residência de Matt. Ele descobriu que o local permanecia bem iluminado, uma indicação clara de que o baile não havia realmente terminado. Normalmente, o baile continuava até meia-noite e, claro, as pessoas podiam sair antes disso. Afinal, a maioria das pessoas que estavam dispostas a dançar até altas horas da noite eram jovens adultos. Ufa! Amon é realmente assustador. Apenas uma batalha envolvendo um semideus do caminho do saqueador foi suficiente para atrair sua atenção, mesmo que um estivesse na cidade e o outro nos subúrbios. No nível dele, a lei da convergência de característica do Beyonder deveria ser extremamente substancial. Sim, não posso eliminar a possibilidade de que a mutação do semideus, enquanto estava à beira de perder o controle, tenha chamado a atenção de Amon. Klein não pôde deixar de se lembrar de tudo o que havia acontecido, com medo de encontrar um homem jovem e refinado, magro e usando monóculo, sentado na cadeira reclinável atrás dele enquanto tomava um gole de vinho tinto quando se virasse. Ele se sentiu sortudo por já ter se tornado um semideus e poder convergir a aura da névoa cinza para evitar que Beyonders de caminhos específicos a detectassem. Caso contrário, com o interesse que Amon demonstrou no passado, seu foco definitivamente teria sido colocado em German Sparrow em vez do semideus do caminho do saqueador. Se fosse esse o caso, ele poderia não ter saído com tanto sucesso teletransportando-se. Como o Amon em Backlund provavelmente era apenas um avatar, Klein ainda estava bastante confiante na interferência do anjo de papel.
Ele acreditava que este rei dos anjos não tinha meios de rastreá-lo até a rua Boquilund, número 160, a partir de uma trilha de migalhas de pão, e também determinar que ele era Duane Dantes. Mas isso ainda não acalmou sua mente. Isso ocorreu porque a semideusa do caminho do saqueador também estava envolvido na rua Boquilund. Ela encontrou o almirante de sangue aqui e foi forçada a acionar os explosivos, finalmente parasitando um rato. Aqui, ela foi avisada por um espelho, aprendendo sobre o anjo do caminho do saqueador que estava precisando de reabastecimento e que o blasfemador Amon estava por perto. Como ela se recusou a responder à pergunta do espelho, ela foi atingida por um raio e teve que se mudar para a mansão Mus. Além disso, Hazel, o alvo que ela tentou parasitar, mas era sua aluna na superfície, foi influenciada por um poderoso ilusão esta noite, expondo a condição de sua professora. Todos esses fatores combinados podem fazer Amon fazer uma visita. Quanto mais Klein pensava sobre isso, mais insegura ele achava a rua Boquilund. Do seu ponto de vista, apenas o aviso sobre um anjo do caminho do saqueador em necessidade desesperada de reabastecimento foi suficiente para Amon prestar atenção na residência na rua Boquilund por um período de tempo. Claro, havia uma chance extremamente pequena de que o semideus do caminho do saqueador escapasse e nada fosse divulgado. No entanto, Klein acreditava que era impossível. Afinal, até ele tinha a confiança de cuidar do assunto sozinho, muito menos Amon, que tinha um certo nível de controle sobre as existências do caminho do saqueador. Eu não deveria ter sido cauteloso com o vovô de Leonard. Se eu não estivesse preocupado que ele alcançaria outro estágio de recuperação e causaria danos a Leonard, tudo teria sido resolvido rapidamente. Eu não estaria nesta situação de atrair Amon. O que faço a seguir? Independentemente disso, preciso fazer alguma coisa. Caso contrário, não só a minha identidade como Duane Dantes estará em risco, como posso até implicar Leonard na rua Pinster e as pessoas comuns na rua Boquilund. Quem sabe se Amon irá parasitá-los de repente ou não. Enquanto os pensamentos de Klein giravam, sua expressão ficou pesada quando ele começou a considerar seriamente a eliminação do avatar de Amon. Sua primeira ideia foi estabelecer contato com Leonard e bolar um plano com o vovô que há nele, Palais Zoroaste. Com o conhecimento deste anjo saqueador sobre Amon, que compartilhava o mesmo caminho, era provável que ele pudesse bolar um bom plano. Klein imediatamente pegou papel e caneta, preparando-se para escrever. Mas depois de fazer alguns rabiscos com a caneta tinteiro, parou. Ele descobriu que faltava confidencialidade porque descrever em detalhes poderia resultar em um efeito sobre o destino, permitindo que Amon percebesse isso com antecedência. O método mais seguro seria puxar Leonard para cima da névoa cinza. A discussão pode ser realizada lá e fazer com que ele a transmita e discuta com Palais Zoroaste. Além disso, o que mais pode ser feito? Relatar isso à igreja e fazer com que desinfetem toda Boquilund? Klein largou a caneta tinteiro e murmurou silenciosamente enquanto considerava outras propostas. Ele logo desistiu de denunciar Amon, porque Leonard não havia feito isso antes. Com a compreensão que o vovô nele tinha do blasfemador Amon, isso implicava que esse método era inútil. Ou haveria uma falha enorme, ou poderia acabar afetando a si mesmo. É melhor perguntar primeiro a Leonard e ter uma ideia melhor da situação exata antes de tomar uma decisão. Klein rapidamente se decidiu. Ele suprimiu temporariamente a vontade de desenhar o símbolo para perguntar a Rhodes ou usar a garça de papel para entrar em contato com a serpente do destino Willowception. Depois de dispensar Enune, ele entrou no banheiro do quarto principal, deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou acima da névoa cinza. Sentado no assento do louco,
Klein conjurou o mundo German Sparrow e fez a pessoa falsa orar piedosamente. Honorável senhor louco, por favor informe Leonard Mitchell que descobri vestígios do blasfemador Amon. Espero que ele possa ir ao seu reino o mais rápido possível para discutir as ações subsequentes. O tempo caberá a ele decidir. Depois de lançar o conteúdo da oração na estrela carmesim que representava Leonard, Klein acrescentou como o louco: não há necessidade de esconder isso de Palais Zoroaste. Nos arredores do Burgo Norte, em uma floresta esparsa, Leonard estendeu a mão direita e segurou a figura borrada de um lobo selvagem. O lobo choramingou enquanto as chamas queimando em seus olhos se dissipavam, voltando ao normal. Seu corpo desapareceu no vento. No entanto, não tinha mais a sensação sanguinária que exalava anteriormente. Tudo estava calmo e sereno. No continente norte, após a Era Pálida, as 7 igrejas ortodoxas, juntamente com as várias nações, juntaram forças para enraizar a tradução de enterrar os mortos no cemitério. Como o número de humanos que se transformavam em fantasmas era raro, a única exceção envolvia as mortes difíceis de detectar nas favelas ou as vítimas de afogamento que não puderam ser pescadas a tempo. No entanto, os espíritos dos falecidos não se limitavam apenas aos humanos. Todos os tipos de animais selvagens e todos os tipos de criaturas com espiritualidade poderiam tornar-se espectros sob certas condições. Além disso, era impossível para eles irem a cemitérios humanos para serem enterrados. Isso muitas vezes resultou em rumores de avistamentos de fantasmas na natureza. Assim que ele colocou o lobo selvagem para descansar, Leonard de repente viu uma névoa branco-acinzentada sem limites aparecer diante de seus olhos enquanto as orações do mundo German Sparrow ressoavam em seus ouvidos. Vestígios do blasfemador Amon. Ele ainda está em Backlund. As pálpebras de Leonard se contraíram e ele ficou tenso imediatamente. Como havia recebido as instruções do senhor louco, não hesitou em falar com a voz reprimida. Velho, você viu? Ouviu aquilo? A voz ligeiramente envelhecida de Palais Zoroaste ressoou mais uma vez. Não. Embora tenha sentido uma anomalia, não vi nem ouvi nada. Isso só acontecerá se eu aprofundar minha parasitação sobre você, permitindo-me controlar diretamente sua projeção astral. Você acha que eu sou um tolo? Pelo que parece, a resposta do senhor louco é feita através da projeção astral. Leonard pensou antes de dizer em deliberação: velho, Klein me informou através do senhor louco que ele descobriu vestígios de Amon. Ele quer que eu vá ao reino do senhor louco para discutir esse assunto. Você tem alguma sugestão? Palais Zoroaste ficou em silêncio por alguns segundos antes de soltar um longo suspiro. Se ele deseja lidar com o avatar de Amon em Backlund, diga-lhe que, a menos que ele tenha as bênçãos da ocultação, o resultado será o que você espera. Ao dizer isso, o velho está dando pré-condições. Ele quer dizer que só estará disposto a cooperar com as bênçãos da ocultação? A mente de Leonard disparou quando ele imediatamente encontrou um canto escuro e informou ao mundo Klein por meio de oração que ele poderia fazer isso imediatamente. Quanto ao perigo resultante da perda de controle de seu corpo na selva, Leonard não estava preocupado, pois ainda tinha um anjo do caminho do saqueador em seu corpo. Em pouco tempo, ele viu uma maré vermelha surgir em sua direção e inundá-lo. Ponto.